Tá sabendo da história da reunião de hoje para contratar os substitutos para o Cebola e o Vinha? Não deram um só. Claro, eles não sabem nada, Vitor. Eles não sabem nada. Eles estão desde o início. Não é nem da janela, de antes da janela, um mês antes da janela, eles só falavam em Claudinho, Paquetá e Marcos Antônio, que foi parar no São Paulo, que estreou já e o Zubeldia elogiou. A maior prova da incompetência de Braz e Spindel é a contratação do Marcos Antônio. São Paulo contratou por duas goiabadas e um cigarro e Holanda. Dentro do mercado atual de futebol, foram duas goiabadas no mercado de Holanda, e um cigarro e Holanda. E o Flamengo ficou com gelo no sangue, que eu já disse que é gelo no cérebro, esperando, porque ia fazer um negócio melhor. Aí veio o São Paulo, pá, contratou, levou, já está jogando. E nós estamos aqui jogando com o Alan. Gente, vocês se deram conta da estupidez que foi vender o Thiago Maia para o Internacional? Porque liberaram o Thiago Maia para o Internacional porque achavam que com o Alan a coisa estava resolvida. Olha a merda que foi. Olha a lambança. 50 milhões de reais jogados no lixo com esse jogador de meio campo, que é o Márcio Araújo, piorado. Hoje em dia eu já acho que o Márcio Araújo era melhor que ele. E mandaram o Thiago Maia embora. O Thiago Maia, que tinha um potencial enorme. Sim, às vezes jogava mal, mas muitas vezes jogava bem e salvava o Flamengo. Aí liberaram o Thiago Maia e trouxeram o Márcio Araújo 2, a missão. Diz aqui o Bruno, se o Flamengo empatar no Maracanã, melhor nem ir para a Bolívia. Não estou levando fé no tetra da Libertadores. Vergonha ter um técnico assim. Não, se empatar, eu também... Não. E a Bolívia tem que ir. Mas se empatar, eu também acho que a vaca foi pro brejo. Eu acho impossível você ganhar lá, praticamente impossível, e mesmo empatar lá é dificílimo. Então, tem que ganhar bem. Se não ganhar bem, também vai ser um perereco lá em cima. O Marcos Darwish, Tite fala de desempenho, escala o Alan. Pois é. Mas ele acha que o Alan é bom jogador, cara. O que assusta é isso, cara. Tem determinadas análises do Tite que vão muito contra essa história de que ele é um grande treinador. Vão muito. Ele usar o Alan como ele tem usado, repetidas vezes, mostra que ele não consegue ver o que todo mundo está vendo dentro de campo, cara. Todos os jogos do Flamengo, os torcedores e os críticos e os supostos técnicos veem que o Alan é uma nulidade. Mas ele não vê. Pelo contrário. Um dos jogadores que ele botou para ceder o empate contra o Palmeiras foi o Alan. Foi o Alan, gente. Ele botou o Alan no campo. Tem nomes ou só posições? Não tem nada, cara. Não tem nada. Campo fala, tem que vender o Wesley agora. Claro, Marcos. Claro que tem que vender o Wesley agora. Claro, isso é óbvio, é evidente. Não vender o Wesley agora, só tem duas possibilidades. Uma, essa história toda é mentira. Estão criando um caso e, na verdade, o Atalanta não está querendo comprar o Wesley coisa nenhuma. 2, eles são os idiotas completos. São idiotas completos. Não há justificativa para não vender o Wesley. O Varela está machucado. Compra imediatamente outro lateral direito. Enquanto não chegar, joga com o Fabrício Bruno de lateral direito. Bota o Léo Ortiz na zaga. Você faz 3 zagueiros. É difícil entender isso, gente. Não é possível, sério. Daqui o Beto Martins. O Titemburguinho é formado em ciência do exercício. Eis a razão de tanta tática na fonte da contra-artilharia na zaga. O cara é formado em ciência do exercício e vira auxiliar técnico de futebol com atribuições tão importantes como treinar a bola alta, a bola aérea do Flamengo na defesa e no ataque, só na cabeça do Tite, né? Que quer, porque quer. O Tite quer porque quer transformar o filho dele em um treinador.
Ele resolveu que ele vai fazer isso. E o Flamengo é que está bancando essa universidade. Bancando com sacrifício de gols tomados, eventuais perdas de título, tudo que vier pela frente. Diz aqui o Rodrigo Freitas. Renato Gaúcho foi o único que fez o time jogar próximo ao JJ, mas foi sabotado pela seleção brasileira e do próprio Tite. E o abatedouro comentado por Taruri. Pois é, cara. Pois é. Muita gente esculachou o Renato Gaúcho quando ele era técnico do Flamengo. Até quando o Flamengo ganhava, jogava bem, vinha com esse papo de trocação. E nós estamos agora com o Tite aí nessa pindaíba. Alexandre Genial. MP, algum candidato do Flamengo falou de contratar técnico bom? Tem uma... Como é que chama? Um corte, né? Como se chama hoje em dia das coisas, da entrevista do Valim, que eu vi hoje, em que ele fala que ele é 1000 vezes mais a forma como o Jesus jogava do que a do Tite joga. E repete algo que nós temos falado aqui, que a torcida do Flamengo fala, que o Flamengo não é um time para ser reativo. O Flamengo tem, pelo seu próprio DNA, pela sua própria história, a obrigação de ser um time ofensivo o tempo todo, de buscar o tempo todo, e jamais de fazer como o Tite faz, de fazer 1-0 e tentar se retrancar. Agora, vamos lá, por partes. Isso aí é um discurso que pode ser só de político. Pode ser da boca para fora. Porque o Valim não é bobo. O Valim está em campanha. O Valim quer que os associados do Flamengo votem nele. Isso que ele falou hoje é música para todos os ouvidos. É música. Eu adorei ouvir isso. Mas será que o Valim, quando assumir, vai realmente fazer isso? Pelo que o Valim falou, se ele ganhar a eleição, o Tite não é o técnico dele, não. Ele não fala em trazer o Jorge Jesus de volta. Mas ele fala em buscar um treinador que jogue igual ao Jorge Jesus. Apurei tintim por tintim da proposta da Atalanta ao Flamengo pelo lateral direito Wesley, jogador jovem. A proposta, você já sabe, 16 milhões de euros de maneira fixa, mais 4 em metas. Mas como é que seria a forma de pagamento desse 16 milhões de euros? Seriam muitas parcelas? Não. A Atalanta disse que topa pagar em 3 parcelas, sendo 8 milhões de euros à vista, 4 milhões numa segunda parcela e mais 4 milhões em uma terceira parcela. Mas beleza, Vene, e os 4 milhões em metas? Será que são metas difíceis para o Wesley? Na minha concepção, não. Pelo que eu apurei, vamos lá, papel e caneta na mão. 1 milhão de euros quando o Wesley completar 20 jogos com a camisa da Atalanta. 1 milhão de euros quando o Wesley conquistar qualquer título com a camisa da Atalanta. 1 milhão de euros com classificação da Atalanta à Europa League. E mais 1 milhão de euros se a Atalanta chegar às oitavas de final da Europa League. Na boa, são 4 metas aí super acessíveis. O Wesley é um jogador que tem poucas lesões. A verdade é essa. Ele tem regularidade e a Atalanta quer muito jogador. O treinador entende que o Wesley se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo que é praticado hoje na equipe italiana. 20 jogos. Dá para ele completar em 6 meses. Beleza. Conquistar título com a camisa da Atalanta. Dá para conquistar aí a qualquer título. Chegar à Europa League também não é nenhum absurdo. Chegar às oitavas de final da Europa League também não é nenhum absurdo. Ou seja, o Flamengo pode vender o Wesley por 20 milhões de euros, pessoal. 20 milhões de euros hoje é muita grana, 120 milhões de reais. E aí, o Flamengo vai vender ou não vai? Fabrício Bruno será vendido ao Rennes da França ou não vai? O Flamengo vai buscar reforços para a vaga do Cebolinha e para a vaga do Vinha, pensando em 2024? Essas respostas a gente vai trazer aqui agora. Sim, o Flamengo vai buscar reposição a Cebolinha e Vinha, mesmo nessa janela, já numa reta final de janela, mas o Flamengo já está olhando o mercado, buscando opções, e aí vocês, torcedores, vocês podem comentar à vontade, sugerir nomes aí, quais nomes vocês queriam para a lateral esquerda, para a ponta esquerda, vocês podem comentar à vontade, mas sim, respondendo essa pergunta, o Flamengo vai buscar reposição, isso foi definido na reunião do Conselho de Futebol nessa segunda-feira. E o Wesley?
até o momento, o Flamengo não respondeu se vai vender o Wesley para a Atalanta. Lembrando, essa proposta que eu mencionei para vocês foi a proposta que chegou ao Flamengo. O Flamengo, obviamente, pode renegociar valor e ou condições também de pagamento, porque o Flamengo recebe a proposta e pode fazer uma contraproposta. A Atalanta vai aceitar? Não tem como eu falar isso para vocês, não tem como prever o futuro, mas isso é uma proposta que chega. O Flamengo pode fazer uma contraproposta, pedir mais dinheiro, pedir que não tenha bônus, que seja 20 milhões de euros de maneira fixa. O Flamengo pode fazer isso, mas até o momento o Flamengo não deu a resposta. E pelo contexto, pelo cenário que o Flamengo vive atualmente, o Flamengo tende a negar essa proposta. Antes tinha topado, só que o Flamengo agora já vai ao mercado em busca de um lateral esquerdo e de um ponta esquerda. Se você vender o Wesley, você só vai ter o Varela à disposição. O Flamengo também tem que ir ao mercado de maneira urgente para contratar um lateral direito. Então o Flamengo entende que tem que pensar no ganho técnico, no ganho no campo. A diretoria do Flamengo, quer queira você ou não, goste do Wesley ou não, mas a diretoria do Flamengo entende que o Wesley é um jogador com potencial absurdo para a posição da lateral direita. A diretoria adora o Wesley, gosta bastante, aposta demais no Wesley. A diretoria diz que a todo momento chega consulta, proposta. De fato, os valores oferecidos pela Atalanta chamaram a atenção. Tanto é que inicialmente o Flamengo até toparia vender, mas depois do que aconteceu no jogo contra o Palmeiras com as lesões de Cebolinha e Vinha, o Flamengo repensa a venda do Wesley por conta disso, dessa urgência em contratação. E aí seria mais uma posição que o Flamengo teria que contratar de maneira urgente. E a lesão do Varela faz com que o Flamengo não tome essa decisão agora. Pelo contrário, o Flamengo vai ficar cozinhando. A proposta está lá na mesa. O Flamengo não tem pressa para responder, mas, obviamente, o jogador toparia. O jogador vai forçar a barra? Não vai. A informação que eu tenho é que o jogador não vai forçar a barra, vai bater na mesa para ir embora. Não, ele iria, sim. Ele toparia a proposta? Sim. Mas só se o Flamengo topar fazer. A minha opinião, mas eu sou apenas o Vene Casagrande, apenas um jornalista, não estou ali no dia a dia, é muito fácil eu falar isso aqui sentado na frente de uma câmera, enfim, com o friozinho aqui do Rio de Janeiro, mas eu entendo que é uma decisão difícil. Mas, Vene, qual seria o seu voto? Eu venderia. Eu acho que uma proposta como essa não vai chegar nunca novamente ao Flamengo, por mais que o Wesley tenha um potencial incrível, como a diretoria do Flamengo entende. Mas eu venderia. E aí eu quero a opinião de vocês também. E Fabrício Bruno, a pessoa que me contou, que me passou essas informações, enfim, que eu conversei, me disse que a chance do Fabrício Bruno ser vendido ao Rennes é maior do que a do Wesley ser vendida à Atalanta. Vocês aqui uma situação que é a seguinte: alô, torcida do Flamengo, alô, nação rubro-negra. Tem um assunto que interessa a torcida do Flamengo, sabe por quê? Pelo fato do Flamengo ser formador desse jogador. Eu estou falando de Vinícius Júnior. Vou mostrar aqui a matéria do GE, que foi quem trouxe a notícia primeiro aqui no Brasil. A notícia surgiu lá no The Athletic, jornal inglês, e aí o Caê Mota trouxe a notícia aqui no Brasil e ela agora está na sua tela. Dá uma olhadinha nisso aqui. Proposta saudita para Vini Júnior tem salário 13 vezes maior que no Real Madrid. Plano da Arábia Saudita para o brasileiro jogar no Al-Ahly prevê liberdade para atacante decidir deixar o país ou não em 5 anos. Veja detalhes da oferta. Um salário 13 vezes maior que o atual, cargo para o pós-carreira e liberdade para retornar ao futebol europeu antes mesmo de completar 30 anos. O Fundo Público de Investimento PIF do governo da Arábia promete não medir esforço para ter Vinícius Júnior no Al-Ahly a partir da próxima temporada. E são argumentos tentadores, hein? O atacante brasileiro e os responsáveis por sua carreira avaliam cuidadosamente aspectos favoráveis e contrários a uma saída do Real Madrid, né? Deixa eu voltar aqui. Ao Real Madrid. Olha aqui. Ao mesmo tempo, ganham tempo enquanto os sauditas não oficializam a oferta que já foi realizada verbalmente. O clube espanhol faz jogo duro
e garante que só libera o Vini pelo valor da multa, 1 bilhão de euros, 6 bilhões de reais. Do lado de Vinícius Júnior, por sua vez, há um ponto de interrogação aí sobre o que fazer. Dá uma olhada aqui nos acordos aqui, ó. O motivo principal da dúvida, primeiro, claro, é o financeiro. 1 bilhão de euros por 5 anos de contrato. Não precisamos nem comentar, né, o impacto disso. Nenhum contrato na história do esporte chegou a tal valor em sua totalidade. O salário anual de Vini Júnior seria semelhante ao de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, 200 milhões de euros. No entanto, o craque português assinou até 2026. O vínculo esportivo de maior valor no momento é do jogador japonês de beisebol Shohei Ohtani. Seu contrato de 10 anos com Los Angeles Dodgers prevê pagamento de 700 milhões de dólares. Misericórdia. Então, aqui estão os principais pontos da oferta. 1 bilhão de euros por 5 anos de contrato em salários e bônus. Liberdade para decidir o seu destino em 2029. Pode voltar para a Europa, pode voltar para o Flamengo, pode fazer o que ele quiser. Papel como embaixador da Copa do Mundo de 2034 e da Liga Saudita. Possibilidade de exercer algum cargo local após a aposentadoria como jogador. É um negócio de maluco, né? Mas eu vou falar para vocês o seguinte. Se fosse o Vinícius Júnior, eu não iria não, cara. Passar agora para vocês que Matias Vina teve lesão no joelho direito. O prazo de recuperação só poderá ser estimado após os resultados dos exames, mas a tendência é que o lateral esquerdo também não jogue mais em 2024. A diretoria vai em busca de lateral esquerdo e atacante após lesões de Matias Vina e Everton Cebolinha. O Conselho de Futebol do clube está reunido na Gávea para discutir nomes e estratégias. Segundo apurou o Bolavy Brasil, Alex Sandro foi abordado de forma inicial pelo Flamengo no começo da temporada, antes da chegada de Matias Vina. Agora, mais um contato será feito, desta vez, de forma mais assertiva. O lateral esquerdo acredita que ainda pode seguir no futebol europeu após ter o contrato encerrado com a Juventus, da Itália. No entanto, com a aprovação de Tite, a diretoria acredita ser capaz de convencer o atleta. Uma volta ao Brasil não está descartada por parte da comitiva de Alex Sandro. O São Paulo é o primeiro da fila e segue de olho no jogador que disputou a última Copa do Mundo com a seleção brasileira. Falar também para vocês que Vitor Roque está de saída do Barcelona. De acordo com o jornal espanhol Marca, a diretoria catalã tomou a decisão de negociar o atacante de 19 anos e comunicou o cenário ao empresário André Curi. O Flamengo já esteve de olho na situação em maio. Até se cogitou envolver o meia Lohan na negociação. No caso, o Barcelona teria prioridade na compra da cria da Gávea. No fim, o Flamengo buscou outras alternativas no mercado, só que nunca Vitor Roque sumiu do mapa do scout rubro-negro. Agora, o camisa 19 está, de fato, de saída da Catalunha. De acordo com o Marca, um dos motivos do Barcelona para negociar Vitor Roque é a questão financeira. Para poder inscrever o atacante no elenco da próxima temporada, a diretoria precisaria abrir espaço salarial, o que ainda é uma dificuldade para o clube. O Barcelona aceita emprestar ou vender Vitor Roque. Em caso de venda, pede 30 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais na cotação atual, aos interessados. A ideia é chegar a um acordo até a próxima semana para não estender a indefinição. Trazer para vocês que diante deste cenário, o Flamengo avalia a possibilidade de repatriar Michael. A informação foi trazida inicialmente pelo paparazzo rubro-negro e confirmada pelo Gol. Nos últimos meses, Cruzeiro e Corinthians tentaram a contratação de Michael, mas esbarraram nos altos valores do jogador. O atacante, que pode rescindir com o Al Hilal ainda nessa janela, ele tem contrato apenas até janeiro de 2025, pede algo em torno dos 6 a 7 milhões de euros em luvas, além do salário considerado elevado. A relação entre Flamengo e Michael, no entanto, pode ser um trunfo da diretoria rubro-negra para conseguir diminuir os valores.
O atacante nunca escondeu que prioriza o time carioca no futebol brasileiro e que tem uma dívida de gratidão, após ter passado por um processo de uma difícil depressão no início da sua jornada no clube. O que vocês acham, nação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.